Boa tarde, pessoal. Estamos começando mais um ABC Smart Talks. Gostaria de agradecer a presença do Francisco Silva, diretor técnico e regulatório da AB Eólica, e da equipe que está aqui com ele. Eu sou Roberto Dunque, eu lidero a área de Research do ABC Brasil. O curtailment, o constrained off, ou em português, os cortes de geração, são um tema que a gente tem acompanhado aqui no banco por conta do grande número de ofertas, de debêntures incentivadas que foi feito ao longo dos anos. E desde o evento do apagão do dia 15 de agosto de 23, o operador nacional do sistema tem sido mais conservador, e tem pedido para que muitas usinas de energia eólica ou solar desliguem suas máquinas durante os horários de maior geração. O objetivo do ONS é reduzir o risco de sobrecarga das linhas de transmissão que escoam a energia renovável do Nordeste, onde está a maior parte das usinas. E como isso é necessário, inclusive, acionar as usinas térmicas e muito mais caras aqui para atender a demanda do polo consumidor do Sudeste. Para as usinas, os cortes tomaram uma proporção que a gente não tinha ideia que poderia acontecer, e hoje comprometem algo que chega até 60% da geração de algumas usinas, e obrigam esses empreendedores, que, enfim, tocaram os projetos a eventualmente até comprar energia no mercado para honrar os contratos. O Francisco aqui acho que vai dar uma boa quantificada para a gente, no montante desses prejuízos, mas a gente está falando em algo que talvez hoje supere 2 bilhões, se você considerar desde 2023. E as associações de geradores de energia solar e de energia eólica, elas ajuizaram ações judiciais para pedir que os custos de geração sejam compensados integralmente na tarifa de energia elétrica. Muitos aqui viram, na semana passada, a notícia de que o STJ derrubou a liminar que os geradores tinham conseguido no TRF1. E, Francisco, eu queria já te convidar aí a começar a tua apresentação. Acho que você trouxe alguns slides que dão um pouco esse pano de fundo e também agradecer novamente a tua presença aí. Obrigado. Perfeito, Roberto. Eu que agradeço aí pela oportunidade de estar falando sobre esse que eu diria que é o principal tema, foi o principal tema de 2024 para o mercado de renováveis e com certeza vai ser o principal tema ao longo de 2025, isso porque é um tema que a gente vê ainda uma resolução, não tem uma bala de prata, É óbvio que se a gente ganhar, por exemplo, judicialmente, vai ser positivo porque entendemos que a lei vai estar sendo respeitada naquilo que está previsto. No entanto, a questão dos cortes de renováveis é um prejuízo sistêmico. Então, ele precisa ser tratado, ele precisa ser equacionado de alguma forma. Então, nesse sentido, não existe uma bala de prata, não existe uma única ação que vai ser tomada e que vai resolver isso, Eu trouxe aqui uma apresentação, eu falo na condição aqui de representante da AB Eólica, estou aqui com o meu time, que é efetivamente quem entende desse assunto, Aí estou com Natália Caldeira, a Carolina Kimura e a Bárbara Torres, que justamente são as entendidas nesse assunto dos cortes. Por isso eu vou passar aqui alguns pontos, vou fazer um overview da situação como um todo e pretendo, posteriormente, abrir para perguntas, para discussões, mas também abrir para que a minha equipe se pronuncie se tiver algum ponto ali a contribuir, a complementar daquilo que, porventura, eu possa acabar não apresentando para vocês. Nesse sentido, acredito que, apesar de ser representante da AB Eólica, Associação de Energia Eólica e Novas Tecnologias, a gente aqui também acaba, nesse assunto, falando como renováveis como um todo, tratando ali das novas renováveis, as eólicas, as solares. Estamos vivenciando, na realidade, o mesmo problema, estamos vivenciando, na realidade, a mesma crise, E isso já se tornou efetivamente uma crise. Muitas empresas sinalizando problemas graves com relação à questão de caixa, outras sinalizando adiamento de projetos, sinalizando muitas vezes dificuldade nas renovações contratuais, tudo isso porque agora elas precisam
incrementar suas análises ali dos projetos com um risco que em nenhum momento entendia-se que era um risco do gerador de energia elétrica. E até nesse sentido eu quero trazer um pouco aqui do que a gente entende como nosso direito. Eu acredito que minha apresentação já está aparecendo aí para vocês, né? Esse já está aparecendo para vocês? Ah, sim, Francisco. Perfeito. Entrando então no ponto aqui, o primeiro slide que eu quero trazer para vocês, o nosso direito. Aquilo que nós entendemos do que está previsto dentro da Lei 10.848 desde 2004. Mas eu queria até, nessa discussão, voltar um pouquinho mais, além de 2004, e um pouco antes, voltar lá para 1996, quando saiu a Lei 9074. A Lei 9074, ela continha uma especificação do que seria o produtor independente de energia. Né? Produtor independente de energia são todas as usinas, atualmente, que são outorgadas pela ANEEL. Antigamente, você tinha muita figura do concessionário, do permissionário, do autorizado, etc. Todos esses foram abarcados num termo, que é o produtor independente de energia elétrica. Né? É um termo mais moderno, é um termo mais alinhado às leis que saíram, desde a 8987, de privatizações, né? Aí veio essa 9074 de 1996, e justamente o que essa lei trouxe foi uma distinção ali daqueles que eram considerados concessionários de serviços públicos, e eles os novos outorgados passaram a ser chamados de produtores independentes de energia elétrica. E é curioso notar que na lei, o que se menciona lá é que o produtor independente de energia elétrica, ele é aquele que é responsável, né, ele tem sobre a guarda dele, sobre os deveres dele, tomar riscos perante a questão da produção e do consumo de energia e da comercialização de energia elétrica. Então, um produtor independente de energia, por exemplo, um eólico, só para ficar aqui no nosso quintal, um eólico jamais vai poder chegar no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL, ou mesmo na Justiça, reclamando que, por exemplo, ele teve pouco vento num determinado ano e que, por conta desse pouco vento, ele pede um ressarcimento ao sistema. Não, a lei ela é explícita em dizer que a produção da energia é um risco tomado pelo gerador. Da mesma forma, um gerador não pode chegar na ANEEL, chegar no Ministério e reclamar que fez uma transação errada, vendeu muito barato e por isso ele gostaria de ser ressarcido em função de ter vendido muito barato a energia elétrica dele. Comercialização de energia também é parte do risco inerente ao produtor de energia, ao produtor independente de energia elétrica. A gente chama, a sigla é PI. Né? Então, faz parte dos riscos tomados pelo PI a produção e a comercialização de energia elétrica. Se a gente trouxer outra lei, a 9478, de 1997, essa lei ela traz que, para todos os efeitos, geração e transmissão de energia elétrica serão contratados separadamente. A lei deixa muito explícito que geração e transmissão, contratos diferentes. E isso respeita até aquilo que está presente no arcabouço regulatório do setor, que desverticalizou o setor como um todo. Nós tínhamos empresas que eram detentoras de geração, transmissão e distribuição. E essas empresas, obviamente, elas atendiam pelos riscos relacionados à geração, transmissão e distribuição. O que ocorreu depois do novo modelo do setor elétrico é que houve a desverticalização. Com isso, foram quebrados esses negócios. Entendeu-se da parte do legislador, da parte do Congresso, que seria mais eficiente que o gerador cuidasse das questões relacionadas à produção e comercialização de energia elétrica, que o distribuidor cuidasse
da área de concessão cuidasse das questões relacionadas à distribuição de energia e o transmissor tivesse os riscos inerentes ao negócio de transmissão de energia elétrica. Foi feita toda essa separação. E deixou-se muito explícito que, para todos os fins, alguns encargos, algumas necessidades extras do sistema elétrico, geradas em função, para que houvesse o atendimento, né, do sistema elétrico da melhor forma possível, essas atividades seriam ressarcidas por meio do pagamento de encargos para cobertura dos chamados custos e serviços do sistema. Hoje a gente conhece esse encargo como ESS, então encargos de serviços de sistema. E aí, trazendo agora, chegamos a 2004. A Lei 10.848 ela é explícita em dizer que esse ESS, esse encargo para cobertura do serviço do sistema, ele abrangeria uma série de serviços que poderiam ser cobertos por esse encargo. E, dentre eles, nós trazemos aqui, né, no parágrafo 10º do artigo 1º da Lei 10.848, aí o inciso 4º, a gente vê a operação dos geradores como compensadores síncronos, a regulação de tensão e os esquemas de corte de geração e alívios de carga. Então, no nosso entendimento, a lei é explícita em demonstrar até onde ia o risco a ser tomado por esse gerador que adentrava ao mercado investindo na produção independente da energia elétrica. Nesse sentido, o que a gente acompanhou, né, esse assunto dos cortes de geração, ele vem sendo discutido desde 2014, isso eu estou dizendo para o mercado de energia eólica, né? É até um outro ponto que a gente sempre destaca, porque, por exemplo, hoje, das fontes que existem dentro do nosso sistema elétrico, as termoelétricas, elas também têm o direito ao chamado Constranoff, que é um termo técnico utilizado para o momento em que a usina ela deveria estar despachada, ela teria todas as condições para estar despachada, mas por conta de uma questão sistêmica, o operador nacional do sistema solicita que ela não despache ou que ela reduza a produção dela. Isso já existe há muitos anos dentro do nosso mercado, as termoelétricas recebem esse Constranoff, e em 2014, eu me recordo até desse caso, porque ocorreu justamente com uma empresa que eu trabalhava à época. Essa empresa tinha parques eólicos, um complexo eólico muito grande ali no Rio Grande do Norte, na região de São Miguel do Gostoso, Pedra Grande. Esse complexo eólico, em um determinado momento, o preço spot, naquela época, estava cerca de R$700 o megawatt-hora, e um guindaste que estava fazendo obras ali nas proximidades, né, da usina, ele derrubou uma rede, uma linha de transmissão da rede básica. E aí essa derrubada fez com que, durante uma semana, os parques que estavam ligados naquela subestação, que na época era a subestação de João Câmara 2, lá no Rio Grande do Norte, eles ficaram desligados durante uma semana, ao PLD de R$700. Obviamente, a empresa onde eu trabalhava comercializava no Mercado Livre, ou seja, não tinha nem as regras relacionadas aos leilões, né, de muitas vezes um alívio anual e quadrianual relacionado à produção da energia, não tinha isso. A gente precisava efetivamente entregar uma quantidade para o nosso cliente, e a gente foi buscar a ANEEL para dizer, olha, esse incidente ele ocorreu na rede básica, e isso daí não pode ser tomado como um risco inerente aos geradores que estão instalados ali naquele ponto de conexão. E naquela época a ANEEL entendeu que fazia todo sentido esse pleito dos agentes que estavam conectados naquela linha, e foi o primeiro caso de Constranoff de energia eólica que se tem história aqui no Brasil. De lá para cá, a gente veio numa discussão muito grande, idas e vindas junto à ANEEL, várias consultas públicas, audiências públicas foram abertas ao longo desse tempo, e foram trazendo
novos cenários ali, que o regulador aceitava uma coisa, não aceitava outra, discutia com os agentes como fazer esses cortes, o que seria ressarcido, o que não seria, e culminou em 2021, que nós tivemos uma resolução que foi lançada e que estabeleceu ali, a partir daquele momento, 3 tipos de cortes, né? Algo que a gente até questiona, justamente, atualmente a gente faz o questionamento disso na justiça, porque nós entendemos que não existe na lei essa previsão de se classificar os cortes. Se fosse por um motivo apenas operativo, não teria problema. Mas essa classificação dos cortes ela acabou sendo feita para que você tivesse regras de ressarcimento. E é aí que entra o nosso questionamento judicial. Aí eu trago aqui uma linha do tempo. Essa linha do tempo ela começa já em 2023, né, novembro de 2023, quando nós entramos com uma ação judicial. Na realidade, nós já tínhamos uma outra ação judicial que discutia o direito do mercado livre de recebimento desses ressarcimentos pelos cortes, porque a ANEEL ela não deu esse direito na época, né, do mercado livre. Depois ela mudou o entendimento dela, o mercado livre passou a ter direito, assim como o mercado livre, o mercado regulado também já estava tendo direito. No entanto, ela criou essas classificações, ela criou uma figura lá de indisponibilidade externa, ou seja, uma questão física que ocorreu no sistema, como a do exemplo que eu citei. Depois de um número de horas, que só para se ter ideia, agora em 2025, a ANEEL colocou essa franquia de horas em 83 horas. Então, depois de 83 horas, o gerador passa a ter direito a um ressarcimento. O segundo tipo é chamado de restrições energéticas, né, que muita gente conhece como restrições por demanda. Então, um apagão que aconteceu e ficou durante muito tempo fora do ar, a ANEEL entende que o gerador não tem direito ao ressarcimento nessas ocasiões. E o terceiro tipo seria as questões que ficaram conhecidas no mercado como confiabilidade. E aí, na confiabilidade, são questões sistêmicas, perturbações sistêmicas que podem ocorrer e que fazem com que o sistema precise de um alívio de geração e, com isso, os geradores são chamados a paralisar suas gerações. Para esses casos, a ANEEL também entendeu que não há direito a ressarcimento. Então, quando chegamos em 2023, os cortes em 23 estavam bastante altos, especialmente depois do que você citou aí, Roberto, com relação ao apagão que nós tivemos no dia 15 de agosto. E nós percebemos realmente que o Operador Nacional do Sistema passou a ter uma atuação bastante conservadora nos limites, principalmente dos intercâmbios para envio de energia da região Nordeste para as regiões Sudeste e Sul, né, Norte e Nordeste para as regiões Sudeste e Sul, e em muitos momentos passamos a ser cortados. Então, em novembro de 23, entramos com um pedido de ação judicial, conseguimos eliminar no dia 30 de novembro de 23. Essa liminar perdurou até o mês de julho de 24, e aí houve uma queda, né, na primeira instância. Nós entramos com um recurso, e aí esse recurso passou a ser trabalhado, né? Nós entramos com esse recurso em agosto, esse recurso passou a ser trabalhado, até porque, para as eólicas especificamente, a partir ali dos meses de junho, julho, até mais ou menos os meses de outubro e novembro, nós temos o que nós chamamos de safra dos ventos, que é o momento aqui no Brasil em que, especialmente na região Nordeste, que concentra cerca de 90% da produção eólica brasileira, você tem os ventos mais intensos e mais fortes, que fazem com que a geração desses empreendimentos ela seja mais intensa ao longo desse período. E até a gente apresenta isso como um grande benefício da eólica, porque é justamente a curva contrária das hidrelétricas, né? Enquanto a hidrelétrica ela gera mais no início do ano, durante o verão, durante o inverno você tem as eólicas gerando pujantemente. Então, o nosso prejuízo durante aquele período, já vislumbrávamos, seria muito grande,
como realmente acabou acontecendo posteriormente. Então, tivemos uma série de reuniões que foram realizadas, né, depois até da apresentação do nosso agravo, começamos a fazer uma série de reuniões junto ao Ministério, junto ao Operador Nacional do Sistema Elétrico, junto à agência reguladora, sempre fomos muito bem recebidos pelas instituições nas discussões técnicas, né, acaba existindo uma separação, né, tem a discussão judicial que está acontecendo, do entendimento da lei, mas tem uma discussão técnica, como eu mencionei, que precisa ser resolvida. E nessas discussões técnicas, nós já apresentamos uma série de ações possíveis de serem aplicadas no curto, médio e longo prazo e que estão em análise, né? E outras dessas ações nós estamos avaliando aqui internamente dentro da Beólica, junto aos agentes, junto às empresas, para poder fazer as apresentações ao longo aí das próximas semanas, dos próximos meses, né? Mas foi um período bastante intenso de trabalho. Francisco, só uma pergunta ali, né? Você mostrou no começo que a liminar, naquele primeiro período ali, parece que ela ficou ativa por quase um semestre inteiro, né? Mas não chegou a ser implementado o ressarcimento para os geradores naquela época e nem agora, nesse episódio mais recente, que também a liminar ficou aí vigente talvez um pouco mais de um mês e meio, uma coisa assim. Você pode contar para a gente assim, o que tem acontecido? É uma dificuldade operacional ou como que é essa questão? É isso, Roberto. Assim, quando a gente conseguiu a liminar, né, no cumprimento dela, foi alegado pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, né, que seria responsável por fazer essa apuração dos encargos para pagamento dos geradores. A CCE informou que ela não tinha, e realmente ela não tinha, na época, uma regra de comercialização para poder fazer esses ressarcimentos. Essa regra acabou sendo aprovada ao longo do ano de 2024, né? Mas naquele período você não tinha e foi ocorrendo durante esse período de novembro a julho de 24, várias discussões ali de como que poderia ser feito esse ressarcimento. E realmente acabou não sendo feito em nenhum momento, né? Justamente porque você não tinha esses pontos. Aí até verifico aí com o time, a Bárbara, acho que tem mais pontos a agregar nesse assunto. Muito rapidamente, boa tarde, é só para complementar aqui que a gente entendeu essa iniciativa um pouco protelatória nesse sentido, porque para executar essa decisão só bastava fazer o pagamento e os encargos já tinham ali uma modalidade prevista nas regras de comercialização. A gente não entendia também naquela época que necessitaria de alguma aprovação de regras. Dessa vez, mesmo com a aprovação de regras, a gente teve o mesmo discurso que a gente entendeu que é uma estratégia judicial de protelar os efeitos da execução dessa decisão. Então, está no jogo, que a gente, inclusive, está tentando, vai evitar esse movimento dentro do processo, caso a gente recupere os efeitos da liminar. Eu acabei, durante esse período que a Bárbara mencionou, eu acabei apertando um botão aqui que eu acabei saindo da telinha que mostrava vocês, então eu não vou conseguir aqui na apresentação. Ah, voltou, esqueçam. Vamos lá, seguindo então, justamente esse ponto que a Bárbara colocou, né? Bom, assim, a gente coloca na justiça, na discussão judicial, cada parte acaba apresentando, né, os recursos que entende como devido, então, nesse sentido, faz parte realmente dessa discussão, né, quando ela chega na justiça. Mas, fato é, realmente, durante esse período de 7, 8 meses, você não teve ressarcimentos, né, em função do que foi colocado pela Bárbara. E aí eu só queria mencionar, por fim, né, os últimos atos que ocorreram, foi em dezembro de 2024, nós tivemos a recuperação da nossa liminar, e isso foi feito por meio daquele agravo que foi protocolado em agosto do ano passado, e, posteriormente, já em 2025, agora, no dia 22, dentro do STJ, foi feita a suspensão da nossa liminar. E a gente sempre tem destacado, o que aconteceu foi uma suspensão da liminar. Não foi uma queda da liminar, né? A gente ouviu muitos órgãos da imprensa divulgando como uma queda da liminar, mas na realidade não. Foi uma suspensão. E isso é importante porque é o seguinte, se a liminar tivesse caído e posteriormente a gente viesse a recuperar,
os efeitos, efetivamente, eles só teriam efeitos de ressarcimento no final do trânsito em julgado. Então, no final de todo o processo, né, como houve uma suspensão da liminar, existe um espaço de discussão ainda do mérito da questão em primeira instância, na qual a gente pretende ter ainda um êxito, né, em primeira instância, para poder recuperar efetivamente essa liminar. Então, só para deixar bem claro, suspensão da liminar que havia sido outorgada a nós e à Absolar. Então, continuidade aqui. Oi, Roberto. Não sei se você e a Bárbara também podem nos ajudar a entender assim, o que são os possíveis desdobramentos agora, mas cabe ainda recurso no STJ para tentar recuperar essa liminar, ou agora você parte para essa outra esteira que é julgar o mérito, né? Que é quando eles efetivamente vão discutir o caso, e isso volta desde o primeiro grau, né? Porque eu entendo que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é discutir a liminar, outra coisa é discutir o mérito, eles rodam mesmo em paralelo. E o que vocês esperam assim de próximos passos, ou o que seriam os próximos eventos no radar de vocês? Roberto, assim, os próximos eventos na questão judicial a gente ainda está avaliando, como associações, né? Tanto nós como a Absolar, nós estamos avaliando junto ao nosso escritório e junto, obviamente, às empresas, qual que vai ser o nosso melhor caminho. A gente tem alguns cenários ainda, existe a possibilidade de recurso, que poderia ser julgado ali frente ao pleno do STJ, e existe até uma possibilidade ali dentro do Superior Tribunal Federal, mas assim, isso é algo que a gente ainda está olhando, né? Não tem nada certo ainda, e em paralelo, você tem uma discussão toda, aí sim, do mérito, que está acontecendo em primeira instância, né? E aí, essa discussão que vai culminar, né, num julgamento de primeira instância relacionado ao mérito, né? Então, eu não consigo te adiantar ainda qual que é o caminho que vai ser seguido, mas esses são os cenários, tá? E você entende assim que, por exemplo, se você seguir o caminho de, beleza, foi discutido o mérito na primeira instância, caso vocês sejam bem-sucedidos e, não sei, tem um julgamento favorável, isso já teria efeitos, então, assim, para fins de ressarcimento e tal? Ou dependeria, por exemplo, de avançar, porque o mérito também pode ir para a segunda instância, cabe recurso, depois pode continuar subindo, né? Então, você acha que poderia já ter efeito caso o mérito seja avaliado na primeira instância? Eu vou pedir o apoio da minha consultoria jurídica, né, da minha consultora jurídica, mas a resposta é sim, mas acho que a Bárbara pode desenvolver um pouco melhor aí esse ponto, que a gente teria efetivamente os efeitos do ressarcimento. Como um bom advogado responde, depende, né? Depende de como será a estratégia da ANEEL. É possível que ela, enfim, dependendo do movimento que ela fizer para suspender esses efeitos com eventual recurso, enfim, tudo é possível no processo judicial. Mas é possível também que haja produção de efeitos a partir da sentença. E a gente não consegue antecipar, né? Esse é o ponto. Não, mas tá super claro, super bem respondido. Francisco, acho que você está no mudo. Perdão, pessoal. Bom, agora, eu falei que eu ia passar por uma parte onde a gente vai mostrar alguns números, né? Até para mostrar o impacto disso dentro do nosso mercado, e aí a gente pode até fazer algumas divagações, né? Alguns entendimentos a esse respeito. O prejuízo que a gente teve, isso olhando só para as eólicas, tá? Nosso prejuízo foi na faixa de 1,7 bilhão de reais, e esse dado é interessante, né? Energia, né? O vento que foi perdido, porque é um recurso gratuito, e então a gente considera que esse recurso gratuito a gente não conseguiu converter em energia, portanto perdemos esse recurso, né? Como onda no mar, não retornará. Então,
essa energia, esse vento perdido é 8,8 terawatts, isso é equivalente a 50% do consumo do estado de Goiás em 2023, e é um pouco superior, só para você ter uma ideia, é um pouco superior ao consumo do estado do Amazonas em 2023 também. Então, é um volume bastante considerável, se a gente considerar que isso, a gente está falando só da energia eólica, né? E aí entra um ponto que até eu havia mencionado na minha contextualização geral, a separação de como esses cortes foram classificados ao longo do ano pelo Operador Nacional do Sistema. E aqui fica bem nítido, tirando a nossa discussão judicial, né, fica bem nítido que o que está acontecendo hoje realmente é algo que faz com que o gerador ele tenha essa situação de inviabilidade, né? Porque se a gente olhar, principalmente, é que aqui ficou bem pequeno, mas aqui eu estou mostrando o ano de 2024, de janeiro a dezembro, e esses meses que estão com maior volume de corte, só para você ter uma ideia, esse mês que está com maior volume de corte é o mês de setembro de 2024. E percebe-se, né? Aí vocês também não vão conseguir enxergar, mas, por favor, eu peço que vocês acreditem em mim. A barra laranja, ela representa os cortes que foram feitos por confiabilidade. Então, 61% desses cortes em 2024 foram confiabilidade. O gerador não tem direito a recebimento. O corte energético em 2024 representou 29%. O gerador não tem direito a ressarcimento. Então, somados aí, nós temos 90% dos cortes, o gerador não teve direito a ser ressarcido. E, por fim, as restrições elétricas, né, indisponibilidade externa, como ficou conhecido no normativo, foram 10%. Só que, lembrando, desses 10%, nós precisamos tirar a franquia de horas. Em 2024, a franquia estava em 76 horas. Por favor, Carolina, Bárbara, me corrijam se eu estiver errado. Se eu não me engano, eram 76 horas. Esse ano são 83, eu tenho certeza, para as eólicas. E ano passado, se não me engano, eram 76. Considerando essa franquia de horas, esses 10% dos casos em que nós teríamos algum direito, nós efetivamente tivemos direito a receber menos de 1%. E eu grifo, né? Tivemos direito a receber, porque também não recebemos. Não havia regra, né? E agora que existe a regra, existe toda uma discussão do momento em que esse valor devido vai ser efetivamente pago. Mas, assim, a gente está falando de menos de 1% de ressarcimento recebido, tá? Em alguns desses meses, você até mencionou, Roberto, alguns geradores nos diziam que em 70% do tempo, 76% teve gerador dizendo para a gente que teve parque eólico que ficou 76% do tempo em um mês, em que o PLD estava na faixa de R$400, R$500, ele ficou 76% do tempo parado. Ele recebeu 24% da receita devida a ele. Assim, para um assunto que eu tenho certeza que nós estamos conversando aqui com uma série de empresas, bancos, que estão debruçados nesse assunto e estão justamente avaliando como representar isso no âmbito dos seus projetos, das suas análises de projetos. E a grande dificuldade que a gente tem é porque como é que eu peço para o gerador calcular esse risco inerente ao sistema de transmissão? Qual gerador ficaria de pé, teria sequer colocado o seu empreendimento em pé, se ele soubesse que ele só receberia 26% da sua receita devida, né? Para reflexão. E aí a gente coloca também, né, se esse montante das eólicas fosse levado para a tarifa da forma como nós entendemos que a lei ela nos ampara em 2024,
esse ressarcimento seria de 0,21%. Esse seria o impacto médio nas tarifas de energia, isso considerando as eólicas. E o impacto em inflação, agora em 2025, seria de 0,008%. Né? Se a gente somar eólica e solar, esse impacto nas tarifas seria de 0,38% e na inflação seria de 0,015% em 2025. E aí a gente coloca esses números para a seguinte reflexão. Isso daqui são valores dados, né? São valores que estão consolidados, que estão... É isso, né? São esses valores. A nossa presidente, ela sempre menciona, a Elger, ela sempre menciona que, nesses casos, a lei ela justamente assegura dessa forma para que o consumidor ele pague exatamente aquilo que é devido, né? E para que aqueles que não têm nenhum tipo de gerência sobre o assunto não precifiquem de forma ineficaz, de forma ineficiente. E o que está acontecendo hoje é que esses geradores, no momento em que estamos, COP30 e por vir, né, aqui no Brasil, estamos discutindo transição energética e toda hora falamos que a transição vai se dar por meio de fontes renováveis, por fontes verdes. Você colocar esse risco no gerador, você dizer que esse risco é do gerador, no nosso entendimento, além de contrariar a lei, também faz com que nós estejamos estruturalmente encarecendo a energia renovável no Brasil. Francisco, e por muitos anos houve um incentivo governamental mesmo por se fazer, né, projetos renováveis, solares, eólicos, via leilões, com uma série de benefícios, né? Teve um movimento no sentido de estimular a iniciativa privada a fazer esse tipo de projeto, né? E assim, chegar hoje, 2024, depois que o pessoal já mobilizou, enfim, bilhões de CAPEX e recursos, e falar que agora não tem muito bem como escoar energia, ou agora não tem, eventualmente, uma demanda nos horários X do dia, e daí você não teria necessidade daquela energia, é uma coisa assim, parece que faltou um pouco de planejamento, né? E é até o que nós temos mencionado, Roberto, assim, até hoje, né, o direcionamento que é dado da parte do governo, do Estado brasileiro, empresas, vocês aqui no Brasil são bem-vindas, venham investir em energia renovável no Brasil. Esse é o indicativo que é dado a diversos boards, né, diversos eventos em que o Brasil participa fora, né, do nosso país. A mensagem que é passada aqui é um bom ambiente para a realização de negócios verdes, de negócios renováveis. E aí, nesse sentido, isso acaba sendo realmente um contrassenso, né? Porque, como mencionei, isso em nenhum momento foi colocado como uma atribuição, um risco inerente ao gerador de energia elétrica, e de forma correta. A gente até ouve, né, algumas opiniões dentro do mercado informando que, nossa, mas tem um volume muito grande de projetos, etc. Olha, topamos discutir o assunto do planejamento, topamos até discutir a necessidade de mudanças em lei em função de um desenho de mercado, desenho do setor elétrico, que vai cada vez mais se complexificando, né? Vai se tornando cada vez mais complexo esse desenho do nosso setor, em função do crescimento de determinadas fontes, em função do atendimento que é feito pelo Brasil de 99% do território nacional. A gente entende essa complexidade que vai crescendo. As mudanças climáticas vão trazendo essa complexidade. Podemos discutir um novo arranjo institucional e aprovar lá junto ao Congresso novas leis, né, novos entendimentos. No entanto, a gente pede que seja assegurada a segurança jurídica para investimentos já realizados, e a gente pede que isso tudo venha por meio do Congresso, por meio de leis aprovadas e entendimentos feitos ali pelo Congresso, pelos representantes da população, no sentido de que precisamos mudar o nosso modelo do setor.
Francisco, tem uma pergunta aqui que chegou pelo chat, que diz respeito ali aos cortes relacionados por razão energética nos últimos 2 meses. Parece ali que em novembro e dezembro teve um pouco mais de corte por razão energética, né? E a confiabilidade ela estava ali nos meses anteriores, né? Parece que setembro, agosto, julho. Tem alguma justificativa, alguma razão para essa mudança na visão de vocês, ou é uma coisa talvez devido à sazonalidade, ou enfim, não sei se esse comportamento foi assim também em 2023? Agora eu vou pedir um apoio aqui da parte elétrica aqui da nossa associação. Natália é uma especialista, né, na parte elétrica do sistema, já trabalhou inclusive no ONS. Eu acho que ela tem mais condições de responder do que eu. Isso. O que a gente teve ali no final do ano de 2024, ainda em setembro até o início de novembro, foram algumas instalações de transmissão que estavam ali trazendo alguns gargalos para o escoamento, principalmente nos estados do Rio Grande do Norte e Ceará, e depois, no finalzinho, também comprometendo o estado da Bahia. Então, quando foi havendo essa integração dessas obras de transmissão, a gente viu uma queda mais acentuada da parte dos cortes, né, por razão de confiabilidade. Então, a gente vê um reflexo bastante representativo do sistema mesmo de transmissão. E eram obras que estavam já com a data contratual já superada. Então, o sistema já estava na expectativa de operar com essas obras e foi frustrado, então houve essa acentuação do gargalo da transmissão ali na região Nordeste. E aí até, Roberto, a gente entra, desculpa, só para complementar o que a Natália colocou, a gente entra até num ponto também, que é o meu próximo slide, de ações que a gente está tentando tomar para trazer uma eficiência melhor dentro do mercado, e são justamente algumas ações sob o ponto de vista técnico, né? Tem umas questões de reclassificações, né? Hoje, por exemplo, como foi mencionado pela Natália, grande parte dessa confiabilidade aqui que nós tivemos em 2024 de prejuízo com ela, esse 61%, foi devido a linhas de transmissão, que você precisava ter tido a entrada dessas linhas lá no início do ano de 24, algumas até antes, e outras até já estavam planejadas no sistema há muito tempo, no entanto, até hoje não entraram. E aí, isso daí, num determinado momento, acabou gerando cortes, e esses cortes, ao invés de serem classificados como uma indisponibilidade interna, que seria o correto no nosso entendimento, foram classificados como questões de confiabilidade. Isso porque o operador entende que no momento em que ele coloca ali, dentro da modelagem, né, do modelo dele, ele já colocou o sistema da forma como ele está, as perturbações, as restrições que ele precisar fazer dentro daquele sistema modelado, elas passam a ser classificadas não mais como uma questão externa, que ocorreu uma indisponibilidade por questões externas. Elas já estão sendo precificadas, vamos dizer assim, já estão formando preço, e por isso elas entram como confiabilidade. No entanto, é uma confiabilidade que, para efeitos de operação, nós até concordamos. Agora, para efeitos de ressarcimento, isso deveria ser enxergado de uma outra forma. Desculpa, eu acabei te cortando, não sei se tem algum... Não, eu queria ver as tuas iniciativas até, mas tem 2 temas ainda que queria tratar com você, que é a consulta pública e talvez voltando para aquele teu gancho dos produtores independentes de energia, como é que a geração distribuída entra em tudo isso. Mas vamos para as iniciativas e depois a gente tenta ainda arrematar com esses pontos. Perfeito. Bom, entrando aqui nas iniciativas, isso daqui são basicamente frentes de trabalho que a gente produziu aqui como associação, né? Contou com a contribuição grande dos associados, justamente estruturando os principais pontos, porque eles estão na linha de frente, né? Então, as empresas são aquelas que têm maiores condições de dizer o que efetivamente está pegando ali no dia a dia da operação e tem condições de nos subsidiar
e aí a gente coloca grupos para poder estudar e para poder apresentar alternativas. Então, nesse sentido, nós temos frentes de trabalho que estão em discussão. Então, à frente do ressarcimento, por exemplo, nós temos algumas ações possíveis. Está aqui, mas não significa necessariamente que exista uma ação tomada, tá? No judiciário, nós temos estratégias que estão sendo discutidas após essa suspensão da liminar. No Congresso Nacional, nós hoje não temos nada, né? Não tem nenhuma ação que foi realizada nos últimos tempos, né? Mas já cogitaram para a gente possibilidade de alguma emenda, etc., é algo que vai ser avaliado no caso a caso exista uma oportunidade. E no Executivo nós temos feito propostas, né, para alterar o regramento, né, no ANEEL, proposta para alteração desse regramento atual, pelo menos para que abarque parte daquilo que pudesse ser tecnicamente entendido ali entre as instituições como passível de ressarcimento. Nós temos uma outra frente, né, de mitigação dos impactos, e aí entram questões técnicas. Eu acho que a gente não precisa entrar uma por uma nessas questões, mas tem toda uma discussão de pontos técnicos que a gente está estruturando para poder enviar às instituições. Alguns a gente já enviou, alguns a gente já contribuiu e está sob análise das instituições. Bárbara? Rapidamente, Francisco, só também sobre o item do Congresso, é mais um item que os próprios congressistas e parlamentares, enfim, instituições, elas ficam sensíveis aos problemas que nós, renováveis, estamos passando, né? Mas a gente colocou ali como ação porque a gente vê até o próprio interesse de outras instituições em tentar resolver o caso, mas, de fato, aqui, do nosso lado, não tem... a gente entende que o direito está posto ali na lei, né? Por isso que a gente não entende que seria necessária alguma alteração legal. Acho que vale a pena só fazer essa justificativa aqui, porque, de fato, a gente percebe que a lei está posta, não precisaria esclarecer ainda mais o que está escrito. Perfeito, Bárbara. Acho que você trouxe uma lembrança muito oportuna. Realmente, a gente hoje não tem nenhuma ação via Congresso, até porque, reforçando, né, até porque nós temos muita confiança no nosso direito aos ressarcimentos presentes na lei tal como ela está hoje. Então, não havendo nenhuma alteração legal, nós entendemos que hoje a lei abarca esse direito ao ressarcimento da parte dos geradores. Nós podemos entrar também em maiores detalhamentos desse ponto de mitigação dos impactos, mas uma outra frente que temos está relacionada a correções e operacionalização da Resolução 1030, e aí tem toda uma questão que está sendo discutida também com o Operador Nacional do Sistema de transparência, de inconsistência em alguns dos dados que são apresentados, né, pelo Operador Nacional do Sistema, classificações que são feitas incorretamente, e menciono novamente, uma questão de governança relacionada à transparência que nós entendemos que seria necessária, pelo menos para que você tivesse alguma forma de, pelo menos, representar aquilo que ocorreu com você. Nós não estamos nem pedindo para conseguir fazer a conta, não é isso. Aqui, o pedido é para que eu consiga entender aquilo que não me foi dado como direito em função do corte. Então, nós precisamos de dados para poder fazer o entendimento disso. No item 4, aqui, outra frente, são critérios e distribuição dos cortes, e aí talvez vai vir a sua pergunta, né, Roberto, com relação à consulta pública 45, que nós estamos num trabalho também bastante pesado e queremos entregar algo robusto, efetivamente, para a agência, discutindo essa questão das distribuições dos cortes, e temos uma ação de comunicação até para dar conhecimento, né, geral ao mercado, a todos os stakeholders, no sentido de entenderem do que se trata, né? Essa reunião que estamos fazendo é uma das ações, por exemplo, de comunicação que temos dentro da associação. Tá?
Aí eu deixo aberto, Roberto. Esse era meu último slide aqui, e aí ficou aberto para responder perguntas. Claro. Sobre a consulta pública 45, aqui antes da reunião eu estava lendo um pouco os documentos e as coisas que estavam disponíveis lá no site da ANEEL, e eu fiquei com a impressão assim que tinha um pedaço muito pequeno falando assim minimização de cortes, mas que o grande ponto ali é como é que você vai fazer o rateio dos cortes entre as usinas que estão, enfim, estão operando, e daí você pode, né, decidir quem que você vai cortar, acho que de diversas maneiras possíveis. É um pouco isso que vocês estão enxergando na consulta pública 45? Tem algum efeito mais prático, assim, para acontecer no futuro, em virtude dessa consulta, além dessa coisa do rateio entre as usinas? Bárbara, por favor, você que está na linha de frente aí da consulta pública. Tá. Obrigada pela pergunta, Alberto. Fala também de rateio, mas também pode sim ser um indutor para mitigação dos cortes. Se você pensar que a proposta é de você estabelecer grupos, né, prioritários para fins de corte, tanto por razão energética e razão elétrica, né, você tem ali uma divisão ali de como eles devem criar tanto critérios de sensibilidade para ver qual usina cortar e qual também grupo cortar, você de fato pode mitigar consideravelmente os cortes para as eólicas e fotovoltaicas. Então, é uma consulta pública importante também por isso. Quando você fala de grupo, quer dizer, poderia entrar outro tipo de usina, uma hidrelétrica ou uma térmica de algum tipo ou alguma coisa assim. Exato. Outras fontes. A consulta pública é bem abrangente, né, Bárbara? Fala de tudo, efetivamente. É algo que vai mexer com o setor elétrico como um todo, tá? Nessa questão de distribuição dos cortes. Exatamente. É muito interessante que nesse documento da consulta pública tem umas notas técnicas, né? E a ANEEL, ela entra um pouco na outra pergunta minha, que era sobre a geração distribuída. E ela me lembrou bastante o que você falou ali no começo da nossa conversa, de que aqui a gente está falando dos PIE, né? Produtores Independentes de Energia. E aí, assim, como leigo no assunto, que eu entendi foi que, pô, os microgeradores lá, né? O pessoal de geração distribuída não é oficialmente um produtor de energia, né? Ele é um consumidor. E não existe hoje uma forma muito óbvia de você fazer algum tipo de rateio, de curtailment com geração distribuída. Aí queria ouvir de vocês, não sei se vocês têm um posicionamento, vocês acham que o GD devia entrar no rateio. Hoje me pareceu que é muito, muito distante ainda a operacionalização disso. É distante, Roberto, até quando a gente considera nos grids, né, da distribuição, seria necessário uma série de ajustes técnicos para você conseguir fazer esse corte, considerando essa geração distribuída, né, esses consumidores que têm a geração distribuída. No entanto, a gente sempre pondera o seguinte, houve um grande crescimento dessas fontes, né, uma tomada muito grande de mercado, e esse crescimento, nós, obviamente, não temos absolutamente nada contra a fonte de geração distribuída. É uma fonte, quando a gente fala dos REDs, né, que são os recursos energéticos distribuídos, é um daqueles que moderniza efetivamente o nosso setor e o nosso mercado. No entanto, o nosso posicionamento, olhando para as questões inerentes à eólica, é de que, da forma como esses caras foram inseridos, eles provocam efetivamente uma perturbação muito grande dentro do sistema. E parte, justamente, desse montante de cortes energéticos no ano passado, e até mesmo desses cortes energéticos que têm crescido ao longo das primeiras semanas agora de 2025, a correspondência é justamente esses recursos que você não tem essa controlabilidade, né? E por isso eles acabam tendo essa preferência. Nesse sentido, a eólica, o posicionamento dela é favorável a que, de alguma forma, você coloque algum tipo de responsabilização também sobre eles, ou retire
dos demais geradores. De alguma forma, você vai ter que resolver de alguma forma essa questão da geração distribuída. Se estivermos falando, por exemplo, dos ressarcimentos advindos do judiciário, a gente está falando de ter ressarcimento para os geradores, independente do mercado da geração distribuída. No entanto, a gente sabe que existe, dentro da ANEEL, dentro do Operador Nacional do Sistema, discussões relacionadas a fazer com que esses agentes, de alguma forma, eles também tenham contrapartidas sistêmicas a serem atendidas. Quando você fala ali, né, que um pedaço dos cortes ele é relacionado a uma sobreoferta de energia em certos horários do dia e tudo mais, me parece que assim a geração distribuída ela é uma coisa que você não controla tão bem, né? E ele vai colocando uma oferta no sistema, uma oferta às vezes sem não sei se um planejamento assim tão forte. É por isso que assim vocês entendem que a geração distribuída está contribuindo de alguma forma para aumentar esses cortes? É por conta daquele pedaço ali dos cortes relacionados à oferta e demanda? Falando especificamente de operação, é isso mesmo. Tá? Obviamente, a fonte tem um horário, né, e a gente nota, especialmente nos finais de semana, onde a demanda por energia elétrica no Brasil ela é mais baixa, efetivamente. Então, quando você tem dias, né, no Brasil mais quentes, dias onde você teve menos ocorrências ali climáticas, né, de chuvas, etc., você percebe que essa geração ela faz um efeito sistêmico muito forte na entrada dela logo pela manhã e depois na saída ao final do dia. Então, nesse sentido, operativamente, existe uma contribuição da parte dessa fonte nos cortes que estão ocorrendo, né? Especialmente em função dessa variabilidade que elas provocam de maneira tão intensa, né, e do tamanho que elas ganharam ao longo do tempo. Acho que a Bárbara também quer complementar. E outro ponto também é que no sistema a geração distribuída não é vista como uma geração, né? Ela é vista como um consumo. E o ONS não tem o controle, né, sobre esse ativo. E aí é uma geração exponencial que está crescendo fortemente. Não se tem qualquer gerência sobre ela, não se consegue considerá-la em qualquer previsão, a menos algumas estimativas, e quando ela tem os mesmos horários, estão concentrados. Então, quando ela para de gerar, ela demanda muita oferta, e geralmente termoelétrica para atender aquela rampa, né? E, de fato, o sistema está ficando cada vez mais difícil de gerenciar por conta desse ativo que é considerado só consumo, mas a gente sabe que não é só consumo, né? É geração e uma geração expressiva. Sabe que chegou uma pergunta aqui no chat bem nessa linha também, mas assim, eu estou entendendo aqui, né, que você tem lá 3 tipos de cortes, né? Um é relacionado a uma falha no sistema de transmissão, como aquele caso do guindaste. Outro, aí não sei se eu entendi tão bem, mas é mais relacionado assim à confiabilidade, à segurança do sistema, aos intercâmbios de energia. E você tem esse terceiro que é de oferta e demanda. Mas na minha cabeça eu estou com duas razões aqui que são mais ligadas à transmissão de energia, né? E uma que você está relacionada a essa coisa da sobreoferta. E a pergunta que chegou foi o seguinte, né? Qual o racional para o entendimento de que um curtailment devido a um excesso de oferta seria responsabilidade do sistema, né? Ou, enfim, do consumidor, e não dos geradores? Porque quando a gente fala de gerador, parece que você está controlando, né, toda a oferta ali. Se você teve uma sobreoferta num determinado horário do dia, de certa forma, as eólicas, as renováveis deveriam pagar por isso. Por que vocês entendem que mesmo essa razão energética aí de oferta e demanda deveria ser um encargo do sistema e não dos geradores? Eu vou responder essa pergunta de uma maneira bem simples, voltando para a lei. Nós entendemos que a lei ela não traz exceções na hora que ela menciona que cortes de geração devem ser ressarcidos aos geradores. A lei. Nós podemos não gostar da lei, né? As pessoas podem não gostar da lei, as pessoas podem discordar daquilo que está presente na lei, mas a lei precisa ser cumprida, a lei é lei.
Então, nesse sentido, trago mais uma vez o ponto que eu até já havia mencionado. O sistema é outro em relação ao que eu tinha em 2004. Ok, então vamos fazer uma discussão aberta junto ao Congresso Nacional, que é o representante com condições de fazer esses ajustes, para que sejam feitos ajustes que melhorem as condições sistêmicas. No entanto, nós não podemos, porque nós não concordamos ou não gostamos da lei, desrespeitar a lei. Perfeito. Tem uma outra pergunta aqui que chegou no chat sobre esse tema, que fala o seguinte: o que é mais relevante no aumento da oferta e impacto no curtailment? O aumento da GD ou o crescimento da oferta via Mercado Livre com a liberação ocorrida e atualmente em curso? Essa pergunta é difícil, né? Eu não sei se eu entendi bem a relação dos dois, porque assim, a GD ela acaba sendo um impacto, né? Ela provoca ali uma sobreoferta. E essa liberalização do Mercado Livre, que a gente aqui, como a Beólica, a gente é favorável, tá? A gente se uniu a outras associações do mercado e a gente tem pedido ao governo, fizemos reuniões, inclusive no ano passado, junto ao Ministério de Minas e Energia, para que o quanto antes o governo abra o mercado de energia elétrica. É um pedido que nós fazemos, porque nós entendemos que a abertura do mercado de energia elétrica, ela vai justamente provocar um certo aumento ali também em uma demanda do consumidor podendo escolher a sua fonte de geração, e ele não vai ficar unicamente refém de hoje, né? Se ele não quer ser regulado, a única forma que ele tem de ter ali uma impressão de que ele está comprando sua própria energia, comercializando sua própria energia, é por meio da GD. Então, nós queremos dar a oportunidade para o consumidor poder escolher efetivamente se ele quer colocar GD em casa, se ele quer comprar energia advinda de uma eólica, advinda de outras fontes de geração, e isso só virá com a abertura do Mercado Livre. Certo, mas você não vê isso, por exemplo, como um indutor de uma sobreoferta ou alguma coisa nesse sentido? A abertura do mercado? Não sei se podem vir mais projetos para atender esse novo mercado que está se abrindo, ou se isso é também atendido com parques que já são existentes. Tô conjecturando aqui, tá? Não sei se a Bárbara quer comentar. Eu acho, viu, Roberto, Francisco, se me permitem, que acaba, por vezes, essa questão da oferta e demanda para o setor elétrico, às vezes acaba sendo um pouco complexa, já que você não faz um contrato, não entrega o teu produto para a contraparte, né? Porque no mercado livre, você não muda a relação física, sabe, com o sistema. Então, eu acho que talvez a pergunta talvez esteja considerando a questão física a relação contratual. A gente entende que você ampliando as opções de oferta da energia você consegue ter preços muito mais competitivos, mas a relação de oferta e demanda não vai variar de acordo com a modalidade contratual, né, Francisco? Não sei se, de repente, está havendo algum tipo de... Porque acontece muito, até quando a gente fala de risco, né? O risco é compartilhado com o sistema, porque eu não faço a minha autorização para um grupo de usuários. Eu faço com o sistema, faço um pacto com o sistema. E a minha relação contratual é bilateral. E aí os preços são negociados em PLD e gera toda a discussão comercial. Mas o nosso sistema ele é complexo por isso. Talvez seja isso. Não sei. A relação que eu fiz foi a que eu mencionei, né, dessa abertura do Mercado Livre como uma possibilidade de você ter uma redução, talvez, nessa sobreoferta advinda da geração distribuída, que hoje é a única alternativa para esse consumidor que não quer estar só debaixo da distribuidora. Então, ele vai ter oportunidade de estar comprando a energia elétrica dele dentro desse Mercado Livre, o que estimulará também o Mercado Livre. Legal.
Pessoal, acho que a gente já passou um pouquinho aqui do tempo. Francisco, não sei se você gostaria aí de fazer alguma conclusão, algum comentário final, mas assim, do meu lado, foi super bem, acho que respondido, né? A gente conseguiu aí ter vários elementos diferentes, né, que vocês estão trabalhando. A gente conversou um pouco da ação judicial, né, que acho que é uma coisa que estava um pouco mais em voga, mas não é só o que está acontecendo, né, nesse tema. E, enfim, queria agradecer aí a você, a Natália, a Bárbara, a Carolina aí por nos ajudarem aí a ter mais ingredientes aqui, né, para ter essas discussões. Mas, enfim, obrigado e queria te convidar aí a fazer as suas considerações finais. Eu quero primeiro agradecer, Roberto, pela oportunidade. Como disse, faz parte das nossas ações também, né, nesse sentido de tentar divulgar um pouco com relação a essa questão dos cortes, né? A princípio, parece ser só um negócio assim, estamos evitando que o consumidor pague uma tarifa maior. Só que, como demonstrado, essa tarifa a maior que o consumidor está deixando de pagar agora pode se transformar e vai se transformar numa tarifa maior que o consumidor vai pagar no longo prazo. Essa é a nossa grande preocupação, porque nós, obviamente, como associação, representantes do setor de energia eólica, nós temos interesse de que a energia eólica, de que o mercado de energia nacional ele cresça, ele continue se expandindo e que a fonte, obviamente, utilizada nesse crescimento seja a fonte eólica. Nós estamos brigando por isso, é uma fonte 80% nacionalizada, que tem toda uma indústria aqui no Brasil que depende dela. Nós temos 5 produtores de aerogeradores que estão produzindo hoje para a fonte eólica, com fábrica aqui no Brasil, comprando de empresas brasileiras, de empresas que também têm fábricas aqui no Brasil. Então, tudo isso faz com que a gente entenda que é uma fonte que pode contribuir para um futuro melhor. E é nesse sentido que a gente coloca, que nós gostaríamos de continuar investindo, mas, obviamente, isso será feito pelos geradores, enquanto eles não percebam que essa insegurança jurídica inviabiliza projetos, né? E, no ano passado, nós tivemos uma demonstração muito forte de que, sim, alguns projetos passaram a ser inviabilizados em função de uma insegurança com relação à alocação de custos e riscos. Nós somos favoráveis a que os custos e os riscos sejam bem alocados dentro do mercado. No entanto, a sombra que precisa estar acima dessa alocação dos custos e dos riscos é a lei. Excelente, Francisco. Um prazer aqui receber vocês. Obrigado aí a todos que estão aí assistindo também. E quem sabe em breve a gente faz uma nova rodada aí. Acho que esse tema ainda vai acompanhar a gente há algum tempo, né? Gostaria que não, mas acredito que sim. Excelente. Obrigado, Francisco. Pessoal, boa tarde aí a todos.